Hoje é vídeo para quem respira gasolina. 10 filmes de carro pouco conhecidos. Talvez você nunca tenha ouvido falar. São filmes sem enrolação, com acelero, forte, politicamente incorretos, poucas edições, barulhos reais, cenas reais, histórias para quem é ficcionado por carros e sendo os carros os protagonistas principais. Os direitos de imagem atrapalharam, mas fiz o possível. Porém, eu vou deixar o link para o IMDb, links dos filmes inteiros, e são filmes fáceis de achar na internet. Eu tenho todos eles em VHS, DVD e em formato digital, e eu nem preciso falar que já assisti todos dezenas de vezes. O primeiro filme é o American Graffiti, de 1973. Esse filme captura a noite americana na Califórnia, berço dos aceleros no começo dos anos 60. Ele foi dirigido por George Lucas, o mesmo diretor de Guerra nas Estrelas, e sendo um dos principais filmes de sucesso do autor Harrison Ford. A trilha sonora é toda feita sobre o programa de rádio do Wolfman Jack, um dos DJs mais famosos dos anos 60. A trilha do filme é muito boa e o próprio DJ aparece no filme. O filme passa com ruas lotadas de carros V8 e preparados, tocando os rock and roll do final dos anos 50 e começo dos 60. Isso ajuda a deixar tudo mais legal. Muitas cenas com carros rápidos, rachas e foco como era a vida naquela época. Mas os protagonistas principais eram o Ford Hot Rod 1932, um Dusty Coupe do personagem Milner. Esse carro ele foi comprado por $1.300 para o filme. E no filme era o carro mais rápido da cidade. Era basicamente um Hot Rod dos anos 50, com um motor Chevy 327 Small Block, com comando bravo, taxa, 4 carburadores Billet Rochester, escape dimensionado cromado, e quando ele precisava de mais potência, ele retirava os silenciadores. Aparece até isso no filme. Ele tinha um câmbio T10 4 marchas manual no assoalho e um diferencial 411, que dava para perceber no filme, porque dava para ver que a relação do carro era muito curta, era extremamente curta. Como eu disse, eram filmes reais, sem edição, algo que a gente não está acostumado. O outro protagonista era uma Bel Air 55 preta, carro que eu julgo ser o Hot Rod definitivo. O impacto que esse carro teve foi enorme na cena dos rachas e na cultura dos Estados Unidos e no mundo. Esse em especial ele usava um motor Big Block 454 com uma túnel RAM e 2 quadrijet. Tinha um câmbio Munsen M22 manual de 4 marchas no assoalho e tinha bastante preparação interna também. Esse carro quem dirigia, o personagem, era um forasteiro, que era o Harrison Ford. E a efeito de curiosidade, ele não aceitou cortar o seu cabelo. E por isso ele teve que usar um chapéu durante o filme. Ele chega na cidade para desafiar o rei, que era o Milner, com o seu Hot Rod 32. Mas a graça do filme não está só nisso. Está nos passeios do sábado à noite, na trilha sonora, na vida como era de um jovem adolescente terminando high school no começo dos anos 60 e, obviamente, na cena final que foi o duelo entre esses dois carros no amanhecer, que era algo comum na época, ter sempre um pega entre duas pessoas rivais nos finais de semanas. Que bom teria sido viver aquela época, não? O segundo filme é o True Lane Blacktop, de 1971. Eu nem sei o nome desse filme em português, mas ele é um verdadeiro road movie. É quase sem fala, com a câmera aproximada na mecânica, nos barulhos reais, tem pouco enredo. Basicamente é a história de um piloto e o seu amigo, que é o seu mecânico, e juntos eles montaram uma Bel Air 55, novamente ele, e que, por sinal, é o mesmo carro que o American Graffiti usou. Apenas nesse filme, Tulane Blacktop, ele estava em outra cor. Ele estava com uma cor meio grafite, meio que de fundo. E a frente era inteira de fibras de vidro, com capô para-lama, tudo junto. Tampa traseira de fibra de vidro, portas de fibra de vidro com janela de acrílico basculante. Tinha somente os dois bancos dianteiros bem pequeno e leve, não tinha os para-choque, e ele usava pneu de arrancada mesmo na rua.
A mecânica era a mesma, o 454 Big Block com túnel RAM e duas quadrijet, comando, cabeçote, dimensionado, câmbio M22 manual de 4 marchas embaixo e também com diferencial extremamente curto, 488, o que dá para ver no filme também. O carro colocava muitas marchas em pouco espaço de tempo. Um carro de tiro curto, de arrancada, como era comum naquela época. Mas a trama é basicamente sobre uma corrida muito longa, cruzando vários estados, contra um Pontiac GTO The Jude 455 Big Block, que era um dos carros mais rápidos da época, e que desafiou o Bel Air em alguma hora do filme lá, valendo documento. Né? O Bel Air era um carro extremamente barato e o The Jude era um dos carros mais caros nos Estados Unidos. O filme é silencioso, tenso, forte. A estrada vira personagem, os carros viram personagens. Dá para ouvir todos os barulhos do carro. E uma outra curiosidade é que o mecânico da Bel Air era o Dennis Wilson, o baterista da banda Beach Boys, que fez muito sucesso nos anos 60 com músicas, inclusive sobre carros. É um filme muito autêntico que vale a pena ser assistido. O terceiro filme já é talvez um pouco mais conhecido, é o Bullitt, de 1968. Ele tinha um ator muito conhecido, né, o Steve McQueen, e a trama é até que boa, mas o ponto principal do filme é a perseguição de mais de 10 minutos, sem diálogo, só acelero. Só acelero forte, tomadas muito bem feitas, entre um Mustang Fastback 390 1969, manual, 4 marchas embaixo, que quem dirigiu é o Steve McQueen, que por sinal dispensou o dublê, já que ele era um gearhead fanático e piloto no papel de policial e mocinho, contra um Dodge Charger RT 1968 440 Magnum automático, um 727 Torque Flight dos bandidos. Como sempre, né? Bad guys always drive a Dodge. A gravação é real, nas ruas de São Francisco. Lombadas, pequenas batidas, pulos, freio chiando, motor gritando, burnouts reais. É tudo real. O template da perseguição que todo mundo copiou depois. E a efeito de curiosidade, as cenas tiveram que ser paradas algumas vezes porque o Mustang quebrava devido aos pulos nas ladeiras de São Francisco, enquanto o Dodge continuou intacto. O mesmo carro, sem quebrar, até o final das gravações. O quarto filme chama Dirty Mary Crazy Larry, de 1974. É um outro filme com uma trama razoável, mas o que importa são as cenas de acelero, longas, cru, sem música, com sons reais dos carros. Após os bandidos, que são os personagens principais, abandonarem um Impala 66, eles pegaram um Dodge Charger 1969, verde, com 440 Magnum, Bad Guys Always Drive a Dodge. A perseguição se estende por muito tempo. Quem chega mais próximo de pegá-los é uma viatura Dodge Polara, não o nosso pequenininho, o americano, que era grande e tinha um Big Block 440 embaixo do capô, que consegue acompanhar um pouco o Charger, mas logo é despistado. A última opção da polícia é chamar um helicóptero para conseguir perseguir o Charger, que chega tão perto a ponto de quase tocar o carro, e é tudo real, nada de efeitos especiais. O helicóptero realmente voou tão baixo de uma forma que jamais seria aceitável nos dias atuais. Planos longos, estrada rural, sensação constante de velocidade real. Você sente o som do V8, sem truque, sem corte exagerado, com tomadas de estradas e passagens rápidas em alta velocidade. O quinto filme chama Gone in 60 Seconds, de 1974. Não é os 60 segundos que a gente está acostumado com Nicolas Cage, que você deve estar pensando por aí, dos anos 2000. Na verdade, esse filme novo foi baseado no antigo, de 1974, que é absolutamente fantástico. Foi um filme escrito, dirigido e estrelado por uma pessoa só, o Halleck. São 40 minutos de perseguição e 93 carros são destruídos nessa perseguição. Tem cenas emblemáticas como de um guincho fugindo da polícia rebocando um outro carro. O carro principal também era um Mustang com o nome de Leonor, porém era um Mustang 1971 modificado para parecer um Mark I, que muita gente acha que é um Mark I real, mas não é.
No filme mais novo, a Eleonora é um Shelby GT500. Nesse filme, vemos um dublê raiz e a perseguição mais longa da história setentista. A Eleanor voa, derrapa, quase desmonta e segue viva. É um caos controlado, com Long Beach virando uma pista de corrida. O sexto filme chama Hot Hood, 1979. Era um filme de TV. É um dos meus preferidos, por sinal. O filme começa com o ator principal chegando em uma cidade que respira arrancada nos anos 70, com um Plymouth Belvedere Hemi, restaurado na garagem por ele mesmo. Ele acaba capotando o carro logo no começo do filme, tirando racha contra um Chevrolet Cutlass, dando perda total no carro. Essa cidade que ele chegou era comandada pelo pai do motorista do Chevrolet, um homem rico e poderoso que dominava absolutamente tudo na cidade, porém ele era odiado pela maioria da população. Então muita gente ajudou o ator principal, que acabou ganhando um velho Hot Hood Willys Geezer, 1941, bem judiado, porém com uma boa estrutura, bem aliviado, bastante peça de fibra. E ele pegou o Hemi do Belvedere que deu PT e colocou nesse Willys. E ele começou a tirar racha na rua e fazer dinheiro e começar a pegar fama. Foi modificando o carro, foi melhorando, colocando pneus, até que ele ganhou um blower Detroit bem grande, também de alguma pessoa que não gostava da família, e ele começou a ganhar e dominar a cena das corridas ilegais na cidade. Posteriormente, ele foi para as competições oficiais, que o rapaz do Chevrolet dominava, e que também estava fazendo upgrades do carro, já tinha recebido uma Tunnel Run com 2 quadrijet e outras coisas. Acontecem várias coisas nesse meio do caminho, estou resumindo aqui. Mas é outro filme cru, com uma história focada em carros, acelero, música boa e que virou um filme bastante amado pelos gearheads muito tempo depois de ser lançado. O sétimo filme chama Catch Me If You Can, de 1989. Ele é um filme com um enredo meio adolescente de high school, de adolescentes que amavam carro. Ele foi ambientado mais ou menos nos anos 70, algo que ainda era bem cultural nos Estados Unidos, que praticamente todo mundo gostava disso, gostava de carro, de velocidade, de muscle car, motor V8, arrancada. Todo mundo tinha algo ligado com isso, um tio, um pai, um avô que participou. Mesmo as mulheres, pessoas de todas as idades gostavam disso. Era final dos anos 80 já, mas o coração do filme era nos anos 70. E a trama corria em torno de corridas de rua com apostas. O ator principal tinha acabado de mudar para a cidade e entrado no colégio, e ele corria na rua para ganhar dinheiro. Ele era visto meio como um bad boy, mas ele não era um bad boy, ele era até que uma pessoa legal. Até que, até que a escola que ele estudava correu o risco de ser fechada por uma dívida. Restou uma missão quase impossível: fazer uma corrida lendária pela cidade inteira, que era de aproximadamente 20 milhas em 20 minutos. Algo quase impossível, que só foi feito uma vez nos anos 50 pelo diretor da escola e lenda local. Com um Bel Air, de novo ele, provavelmente vou fazer um filme falando sobre esse carro, um Bel Air 1957. Esse diretor empresta esse mesmo veículo, por motivos que você vai ver no filme, que estava parado há décadas, para tentar repetir o feito. Todos da escola e da cidade ajudam na empreitada, que é quase impossível, ainda mais com a polícia na cola, e com tecnologias muito melhores do que era nos anos 50. É um filme leve, divertido, perfeito para mostrar a variedade de muscle car e ver como era a cultura americana na época, em cima dos carros. O oitavo filme chama Return to Macon County, de 1975, também dos meus prediletos. A história baseia basicamente em dois amigos, um piloto e um preparador, com outro Bel Air 1957, que ganhou tudo na região, todas as corridas, o carro tinha um monte de troféu, e aí eles colocaram uma meta maior: chegar às provas e arrancadas oficiais na Califórnia, que era
o antro das arrancadas na época. O 57 ele tinha câmbio 4 marchas ao assoalho, que não saía original, né? Ele saía normalmente com câmbio na coluna, manual, nos 6 cilindros, ou então com Power Glide 2 marchas automático. E embaixo do capô tinha o velho Chevy Small Block, bem preparado, com uma espécie de um sobrealimentador que não dá para entender direito no filme, mas parece uma turbina, apesar de não se comportar como uma turbina, não ter barulho de turbina nem nada. Mas eles falam no filme que era um supercharger acionado pelos gases de escapamento que aquele preparador tinha inventado. Porém, era uma época onde mal existia essa tecnologia, até existia, mas era muito primitivo. De qualquer jeito, é muito interessante. O carro fazia os 402 metros em 8,7 segundos, o que dá para ver claramente que era impossível pelo nível do carro. Porém, é um filme, né? É um road movie, na verdade, ambientado nos anos 60, de beira de estrada, com restaurantes de época, postos antigos, romances, confusões feias com a polícia, com bad boys e muita diversão. O nono filme é um clássico para quem gosta dos Mopar, chama Vanish Point, mas o de 1971. A história se baseia no personagem Kowalski, que é um ex-piloto entregador de carro. Ele leva carro de uma cidade para outra, de um estado para outro. E ele aposta levar um Dodge Challenger branco, 1970, 440 Magnum, 4 marchas, manual no chão. Tem muita gente que acredita que esse carro era um 426 RM, mas não, ele era um 440 Magnum. De Denver a São Francisco em menos de 2 dias. Algo praticamente impossível. A corrida vira mito. Ele praticamente não para. Ele para apenas para abastecer e quando precisa mesmo por coisas que vão acontecendo durante o filme. Enquanto isso, ele toma anfetaminas, que a gente conhece aqui como rebite, para não dormir e anda o mais rápido que pode. E quando eu falo mais rápido que pode, é o mais rápido que pode mesmo. Algumas pessoas tentam acompanhar com até carros mais caros, mas não conseguem devido a velocidades extremas que o Challenger alcançava e que podia manter por muito tempo, além da habilidade do Kowalski. As tomadas aéreas e terrestres são reais, com o carro andando sempre acima das 100 milhas por hora e chegando várias vezes aos 200 quilômetros por hora. Dá para ouvir o motor chegando no limite de RPM, por ser um carro mais focado em tiros curtos. É outro filme real, com filmagens reais e pouca edição. Tem pouca história e poucas falas. O foco é realmente o acelero. Essa jornada era acompanhada nas ondas do rádio com o DJ Super Soul, que era um negro cego. Ele, como muitos, abraçaram e ajudaram Kowalski durante essa jornada por ele ser uma pessoa que estava desafiando o sistema em uma época com uma certa repressão e conservadorismo nos Estados Unidos. Durante o filme, ele foi narrando a fuga enquanto a polícia de 3 estados tentavam pará-lo, de todas as formas possíveis, usando viaturas, barricadas e até helicópteros. Teve um remake em 1997, e que se passava em 1997, não em 1971 como era o original. Assim como teve o de 60 segundos, mas não chega perto do filme principal. Ele tem uma trama meio chata por trás, batida, bastante edição e coisas do cinema mais atual. Vale a pena citar algumas coisas do remake que são interessantes. Quando a polícia viu que não tinha como pegar o Challenger mesmo, um velho policial foi até a sua casa e tirou um Charger RT 1968 Big Block de uma capa. Quando foi indagado pelo seu companheiro jovem do motivo daquilo, recebeu como resposta: para pegar um Dodge, somente com outro Dodge. Esse Dodge tinha um adesivo no para-choque que ficou bastante comum, dizendo: My wife yes, my dog maybe, my Dodge never. Traduzido como: minha esposa sim, meu cachorro talvez, meu Dodge nunca. As velhas piadas da Mopar, sempre levadas como zoeira sadia entre os seus amantes. Uma outra curiosidade é que a placa do primeiro Challenger, do primeiro filme, que era OA5599, virou mania entre os fãs de Mopar
do mundo todo. O 10º filme é o Christine, o Carro Assassino, de 1983. Esse não é um filme tão raro porque ele passou na TV. Quem tem a minha idade, aí perto dos 40 ou até um pouco menos, deve ter visto já, passando na TV à tarde, à noite, em várias épocas. E também porque ele foi uma adaptação de um livro de um escritor bem conhecido, Stephen King. Nesse filme, ele é bem interessante porque o carro tem personalidade. É claro que é uma ficção, né? Sem sentido, mas é bem legal o filme. E o carro, ele é meio possessivo. É um Plymouth Fury 1958 vermelho e branco, que virou ícone até hoje. Acho que é o filme mais conhecido daqui, mas ele foi muito bem adaptado, o livro, pro filme. Os faróis acesos no escuro, o rádio antigo tocando música dos anos 50, bem aceso, e as cenas clássicas de autorrestauração do carro. Tinha um visual inesquecível, linhas agressivas. É um filme gostoso de assistir para quem gosta de carro, já que o carro se vinga de quem faz mal a ele. Curiosidades. Eu já li o livro umas 3 vezes e assisti o filme dezenas de vezes. O carro do livro era um Furry 4 portas com um motor 318 V8. Já o do filme era um coupé 2 portas com motor bem maior, um 350 com 2 quadrijet e 305 cavalos. É interessante citar também que foi fantástico como um ator, o Kit Gordon, que interpretou o personagem Arnie Cunningham, que era o dono da Christine, do carro, ele interpretou perfeitamente bem. Durante o filme, ele foi mudando visivelmente de personalidade, conforme o filme foi desenvolvendo. E isso no livro é bem descrito, né? É uma coisa que me surpreendeu bastante no filme. E eu confesso pra vocês, até hoje, se eu visse um Furry 1958 com películas completamente pretas à noite, tocando alguma música dos anos 50 na rua, eu teria medo. Mas comentem aí, qual cena ou filme entrou no top 3? Você é do time dos Chevys, os Fords ou dos Dodge? Já assistiu algum filme? Qual mais você gostou? O que você achou? Comenta aí, manda sugestões para alguma resenha de outros filmes de carro. Curta e compartilhem com seus amigos, comentem e até a próxima.